Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o encontro número 30, né? E a parte 9 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, vamos lá. Vamos começando então. A felicidade não é deste mundo. Item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Então, aqui, o texto cita uma frase de Eclesiastes, que é um dos livros da Bíblia, né? Que ele diz que ninguém na verdade, a gente não tem certeza de quem exatamente escreveu isso aqui, né? Mas atribui a escrita a Salomão. A essência do livro Eclesiastes foca no que seria a vaidade. Lá, não existe lá uma frase, essencialmente, literalmente essa frase, mas há lá a essência do que é esse conceito. A felicidade não é deste mundo. Aí ele começa aqui, ó, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Então, o que ele quer dizer com essa frase? É que em algum momento, qualquer um de nós pode afirmar isso, em função de alguma situação que a gente passe, né? Independente da classe social, independente da posição que ocupa profissionalmente. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Ou seja, a essência da felicidade pode ocorrer independente do momento ou situação social que a pessoa esteja. Eu posso ser feliz, eu posso ser rico, eu posso viver em qualquer, digamos, patamar social na sociedade, eu posso ser feliz de muleta, eu posso ser feliz novo ou velho, e também posso ser infeliz nas mesmas situações que eu citei. Continuando aqui, digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, a questão é a seguinte, você não é feliz porque você não tem dinheiro, ou porque você não tem uma boa casa, ou porque você não tem um bom carro, ou boas roupas. Você não é feliz porque não está sabendo lidar com a situação. Em suma, é isso. Diante de tal fato,
É inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Se a Terra é um lugar de provas e expiações, o texto praticamente conceitua o título. Por isso, a felicidade não é deste mundo, né? Vamos continuando. Próximo slide. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquicircular que só, excepcionalmente, esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Certo? Então, voltando aqui, no último parágrafo que a gente viu, né, que a gente colocou aqui, que é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidos da fortuna. Muitas vezes a gente ouve que, que os ricos são os grandes causadores dos problemas, né? É como se a culpa de tanta dificuldade, aí entra naquele outro debate de onde estão concentradas as maiores rendas, que é um outro debate. Mas temos que ter a consciência que toda dificuldade que a gente passa aqui, muitas vezes fala, pô, o pobre sofre demais, né? Todas essas dificuldades que a gente passa aqui faz parte da prova, faz parte do que a gente tem que passar. A pobreza, quando eu falo pobreza, são as dificuldades do dia a dia, né? A pobreza é parte da expiação. E algumas pessoas precisam passar por ela. Se um jogador de futebol, né, que é uma boa referência em relação à situação financeira hoje em dia, se um jogador de futebol ganha 1 milhão por mês, ele está ali porque merece estar ali. Por outro lado, se uma pessoa luta todos os dias para ganhar R$ 5, que seja, ela está nessa situação porque ela precisa passar por isso. Questionar uma situação que você vive é questionar a justiça de Deus. Se você pode mudar, se você pode lutar por algo melhor, é uma coisa. Mas criticar a situação do outro, demonstrar inconformismo quanto ao que o outro está vivenciando, aí já não. Isso já não é um problema seu, né? Então vamos lá voltar naquele slide que a gente estava. Em tese geral, aqui no segundo parágrafo, ó, em tese geral pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Resumindo, ninguém está aqui na Terra, ninguém que está aqui na Terra é plenamente feliz. Então, você não precisa ter inveja de ninguém, porque ninguém está feliz, entendeu? A gente não pode se basear naquilo que é demonstrado em redes sociais. Aquilo lá é algo que faz bem para a pessoa publicar, mas ela não está feliz também.
Vamos em frente. Ou em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, e por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiação, forçoso é que se admita que algures, ou seja, em alguns lugares, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Ou seja, se você está aqui, é porque não é perfeito o suficiente para estar no mundo melhor. Temos que ter essa clara noção. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, de Paris, 1863. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. O que o cardeal diz aqui, ele aplica aqui a a lei de causa e efeito. O nosso planeta está em constante evolução, e nós também. Se por um lado cumprimos nossas provações, por outro lado, a cada dia somos melhores do que o dia anterior. Segundo parágrafo, esta a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo
de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Nesse final de texto fica o convite do cardeal. Pelo Espiritismo, pelos conteúdos trazidos, nós podemos levar esperança às pessoas. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Agora entramos num novo tópico que fala de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é neste ponto que precisamos elevar-nos acima da terra a terra, ou seja, daquilo que é simples e natural da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustasseis, ou seja, se investigar, se examinar melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Então, primeiro o Espírito traz uma informação que são as reclamações daqueles indivíduos e que isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece muito. Muitas vezes um filho está doente e a mãe fala: pô, meu Deus, manda essa doença para mim. O que é isso? Isso é o amor de mãe, né? O amor de pai que vê o filho sofrendo e fala: poxa, passa essa dor para mim. Queria eu estar passando por isso, porque meu filho não tem que passar. O que a gente entende disso? Isso são manifestações de amor, de carne para carne. Mas se a gente pensar naquilo que seria uma manifestação de espírito para espírito, a gente já entende de outra forma. Isso já é um sentimento de egoísmo. É claro que são manifestações que não são conscientes. Ninguém nesse momento vai pensar, poxa, eu estou pensando de corpo para corpo, né? Mas se eu compreender o que de fato está acontecendo, quando eu vejo um ente querido sofrendo, aquilo ali é uma prova que ele precisa para a evolução dele. Se eu ficar no lugar dele, eu impeço dele evoluir. Eu estou livrando ele da dor, mas não do crescimento. E nada é mais doloroso do que não crescer espiritualmente. Próximo slide. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam
os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, aqui o texto coloca aquelas situações em que há o desencarne e o espírito volta para a espiritualidade, né? Essa volta se torna necessária em função de algumas situações específicas ocorridas aqui nessa existência. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria? Sabeis-se qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? É, então, esse aqui contrapõe algumas situações, né? Quando você vê uma pessoa, um ente querido desencarnando tão cedo, fala assim, poxa vida, coitado, tão novo, né? Tão novo, tão cheio de planos. Sejamos tranquilos, ponderados para analisar. Que garantia teríamos? Que garantia a gente pode, que certeza a gente pode ter que tudo isso aconteceria, todos esses planos ocorreriam? A gente tem que ter uma visão, acima de tudo, espiritualista, que estamos aqui em função dos erros cometidos em outras existências. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, como eu já disse várias vezes. O fato de acordarmos a cada novo dia, por que que isso acontece? Acontece porque a gente está dando continuidade nessa árdua busca de quitação desses débitos, né? Se uma criança desencarna aos 5 anos de idade, de causas naturais, é porque ela tinha apenas 5 anos de provas para cumprir. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Não é fácil. Realmente é um momento muito complicado, muito triste, quando você perde um ente querido. Isso não tem como aqui colocar
que devemos levar esse momento com tranquilidade. Não, isso não é possível. Mas temos que ter o conhecimento de algumas questões. O desencarne, quando ele acontece de forma natural, é algo bom. Obviamente, como eu disse, a dor, a tristeza é algo que não tem como evitar. Mas passando esse momento difícil, temos que fazer uma oração de gratidão e agradecer a forma como tudo aconteceu. Que bom que ele teve um desencarne tranquilo, pois muitos sofrem até chegar esse momento. Há pessoas, vocês sabem, que sofrem muito, vão para a UTI, saem, voltam para a UTI, tudo envolto em muitas dores, muito sofrimento. Então, este é o convite. Nós não podemos ser egoístas de querer que o outro continue sofrendo. Pensem na pessoa que desencarnou. Feche os olhos. Acreditem nisso. Feche os olhos. Pensem na pessoa que desencarnou. Imagine alguma coisa que essa pessoa gostava muito. Meu filho gostava de um ursinho. Minha esposa gostava daquela almofada verde. Nossa, ela ficava o tempo todo com ela. Então você vai mentalizando o seu amor aqui dentro do seu peito. Você imagina uma luz muito forte, e que dessa luz você consegue emaná-la aqui na altura do peito, e com a sua mente você vai transformando essa luz nesse objeto. No ursinho de pelúcia ou na almofada verde. Aí você pede aí para o seu mentor que envie isso para a pessoa que precisa receber. E isso será levado. Então, se o seu filho acabou de desencarnar e está no hospital espiritual se recuperando, ele vai receber o ursinho dele. Como isso foi plasmado, para ele será de verdade. Como se o ursinho que ele tinha em vida estivesse ali com ele. E vai ser bom para ele, nesse momento de transição. Então, ao invés de ficar sofrendo, se lamentando, doe amor. Porque quem desencarnou está passando por uma transição. E por mais que a gente ache que a nossa dor é maior, a do outro, muitas vezes, é maior ainda, porque ele deixou coisas para resolver. Ele entrou em contato agora, nessa fase, com experiências anteriores. E ele precisa de toda a ajuda possível. Ou seja, é uma forma de você se conectar de uma forma efetiva com seu ente. Sem lamentações, mas com a doação de amor. É algo que você é algo que realmente pode acontecer se você tiver o mérito e ele também. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração. As pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, e vós sentireis fortes consolações dessas que secam. Dessas que secam as lágrimas, sentirei aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir, que o soberano Senhor prometeu, Samson, ex-membro da Sociedade Espírita, 1863. Então, esse texto aqui, ele coloca o que eu acabei de passar a vocês.
Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. É isso. Vamos evitar que sejamos egoístas. A tristeza é algo natural, mas as lamentações a gente tem que tentar substituí-las por doação de amor. Tentar substituir esses sentimentos tão tristes por gratidão por tantos momentos bonitos que passamos com o nosso ente querido, né? É isso, meus amigos. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um e nos encontramos na próxima semana.